função de um CEO, né? Aqui dentro da Mr. Plot, que é a produtora criadora do Bita, seria um diretor executivo. Eu toco um pouco de tudo, né? Tenho formação em design e design gráfico e também em administração de empresas, né? Sou empreendedor, empresário há 10 anos, completei em 2017 essa jornada de 10 anos como empresário, né? Vamos dizer assim, desempregado. E a Mr. Plot surgiu há 8 anos, dentro de um outro negócio que a gente abriu antes, que era uma quarta dimensão, uma empresa de tecnologia. E estamos aí agora alçando voos mais altos com esse projeto que deu certo, e é um projeto que a gente está muito feliz de estar realizando, porque é um projeto que dá uma motivação natural de fazer por ser uma razão, né, de trabalhar, mais do que simplesmente o salário ou o resultado financeiro. Meu nome é Ulisses Brandão, eu sou jornalista com primeira formação, depois eu estudei cinema e desde 2012 eu atuo mais fortemente na área de audiovisual em Pernambuco, desde 2014 com foco maior em animação. Então a gente começou meio que sem saber exatamente que ia chegar onde a gente chegou, mas a gente começou com esse propósito, criar conteúdo para crianças através de linguagem de tecnologia, audiovisual, com animação, música e tudo foi desenvolvendo no caminhar das coisas. De lá para cá a gente foi estruturando o negócio, né? A gente foi percebendo o que era certo, o que era errado, o que estava dando certo, o que não estava dando errado, e aí as coisas foram se alinhando. Muitas oportunidades surgiram, né? Acho que a gente entrou também numa maré que estava propícia a pegar onda. Eu falo isso, a gente entrou no swell. E aí estamos caminhando, estamos nadando. Então, eu sempre quis, mesmo quando eu cursava jornalismo na Católica, ainda na primeira década do ano 2000, eu sempre quis fazer cinema e sempre quis trabalhar numa empresa que fosse minha, que eu pudesse, de alguma forma, direcionar o que eu produzia, o que eu fazia. No primeiro momento, obviamente, não foi possível, então trabalhei em redação, trabalhei na TV Jornal há muitos anos. E depois, em 2012, eu senti que eu tinha a maturidade profissional, tinha o contexto nacional que me permitia essa aventura de empreender. E aí foi quando eu decidi sair da empresa que eu trabalhava, montar a Vilcine. E desde 2012, já estamos agora com 7 anos, eu estou trabalhando aqui nessa produtora. Então ela nasceu de uma vontade minha, junto com mais 2 amigos, de empreender e de a gente produzir conteúdo com a nossa cara, com o que a gente queria produzir. E sair um pouco do dia a dia e tal. E também na época eu estava fazendo meu curso de cinema de animação na ESO, e aí eu também senti que era uma oportunidade boa de tomar novos rumos. A gente hoje tem como ligação principal o conteúdo audiovisual, que seria a animação com a música, né? Que é o primeiro contato que a gente... Não é o primeiro, mas é o maior envolvimento que a gente tem com as famílias, que são famílias com crianças da primeira infância, que são crianças até 4 anos. Então, é uma coisa meio que natural, assim. Quando a família ela tem um filho, ela do mesmo jeito que você tem um anseio de ver uma série, de ver um filme, a criança ela também tende a consumir conteúdo, né? E aí o conteúdo é conteúdo infantil. Dentro dos leques de conteúdo infantil, o Mundo Bita é um conteúdo que eu considero um pouco diferente. A palavra inovadora é uma palavra meio que, talvez, não seja a palavra ideal, porque a gente não fez nada de totalmente diferente. Mas eu acho que a gente fez uma coisa com um propósito diferente, né? A gente fez uma coisa autêntica, original, com um propósito e com uma missão, né? com um sentimento de levar a coisa a mais. Então isso conquistou as famílias. No caso de animação, a gente tem projetos de animação, todos eles praticamente são projetos infantis, mas eu sempre costumo falar que as pessoas têm uma noção que infantil é como se fosse igual, e não é.
você tem várias classificações de público-alvo infantil dentro daquele universo para criança. Então, por exemplo, a gente tem uma série chamada Zoopídia, que a gente está em produção, a gente vai lançar agora em 2020, é uma série de animação do canal Zumu, e ela é pré-escolar, então o público dela são crianças de 2 a 4 anos. A gente tem uma outra série chamada Pedrinho e a Estrela da Sorte, e uma outra série chamada Além da Lenda, que o público é de 6 a 10, ou seja, é um público mais adolescente, uma segunda infância ali. A gente tem uma outra série chamada Yuri Udi, que a gente vai começar a produzir agora o ano que vem e deve lançar em 2021, que ela também tem um público um pouquinho mais velho, ali de 6 a 12 mais ou menos, porque ela aborda ciências, é uma aventura, tem super-herói e tal, é uma pegada um pouco diferente, então tem um público um pouquinho mais velho. Então, assim, o público depende do projeto que a gente está fazendo, né? Mas você também pode fazer animação para adulto, não tem nenhum problema. Pelo sinal, a gente está começando a ter alguns produtos brasileiros que falam para o público adulto, como aquela série recente do Netflix, por exemplo. Então a gente tem conteúdo de animação que é feito para adulto. A gente aqui internamente ainda não produziu nada para adulto, nossas animações são todas elas para crianças. E dentro desse universo de criança tem esse que eu te falei, tem o pré-escolar, mas também tem para crianças de 6 a 12 anos. O mercado de audiovisual, de entretenimento, de consumo está crescendo muito, está muito propício, está muito forte e é uma oportunidade muito grande para todo mundo criar conteúdo. Eu acho que o mais importante é pensar em como você vai criar esse conteúdo, qual é o propósito do conteúdo, porque geralmente, tradicionalmente, a gente é o Mr. Plot era um pouco fora da curva em relação a isso. O mercado ele se sustenta de prestação de serviço. Então, assim, a maioria das produtoras ela tem no seu currículo, no seu histórico, a prestação de serviço para terceiros como fonte de remuneração. O que acaba sendo uma alternativa pontual, porque gera renda e receita, mas que você acaba não construindo nada para você. Tudo que você constrói, na verdade, é para um terceiro. Então você sempre está precisando fazer para alguém. Ganhando muito pouco, porque geralmente os orçamentos são muito apertados, e você não constrói nada. Então acaba que você sempre está tendo que trabalhar, e você não está fazendo nada. Quer dizer, está fazendo para outras pessoas e construindo uma reputação de uma empresa que já fez coisas para outras empresas. Eu acho que antes de falar do mercado de animação, eu preciso contextualizar o que é que a gente vive hoje na área de animação e também, por tabela, na área do audiovisual brasileiro. A gente viveu até ano passado, 2017, 2018, a gente viveu o melhor momento do audiovisual brasileiro. A gente tinha um histórico muito relevante de produção, né? A gente começou ali ainda no governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, uma política de incentivo ao audiovisual e à cultura como um todo no Brasil, que ela foi ampliada com a lei de cotas no governo Dilma, ainda em 2011, na verdade, foi sancionada a lei, e a partir daí houve um boom. Então surgiram várias produtoras, a gente é uma dessas produtoras, nascemos em 2012, e houve um crescimento exponencial, tanto que era uma das áreas da economia brasileira que mais cresceu na década agora, essa década de 2000, 2010 para cá. Então a gente teve um boom na produção, a gente teve um boom na quantidade de profissionais. Então a gente, por exemplo, tinha um caso bem interessante. Quando eu comecei, tinham muitos profissionais que saíam para trabalhar em São Paulo e Rio, em grandes estúdios de lá. E a gente começou a experimentar há alguns anos esse mercado, esses profissionais voltando a atuar em Pernambuco, porque tinha produção contínua, tinha grandes projetos sendo feitos. Então houve uma mudança significativa no perfil desses profissionais. O mercado já está com uma visão diferente. Eu já vejo isso em eventos que a gente vai, no relacionamento das empresas que a gente tem conversado, que eles já entenderam, todo mundo já entendeu que é importante você criar a sua própria história, criar a sua própria propriedade intelectual, desenvolver seu próprio conteúdo. A questão da propriedade intelectual é o principal do negócio, que antes não era um negócio levado em xeque, em questão. Hoje, tudo que a gente desenvolve é baseado na propriedade intelectual, que é o Bita, ou o mundo Bita. O Bita é um personagem que é um pedaço do mundo Bita. Mas, se a gente não tem o Bita, não adianta fazer conteúdo por fazer conteúdo. Então a gente começou a ter projetos do Nordeste sendo produzidos para todo mundo. Então a gente teve projetos de Pernambuco nacionais. A gente teve, por exemplo, o Mundo Bita,
que é um projeto pernambucano e que é sucesso no mundo inteiro, assim, é reconhecido pela própria YouTube como um dos maiores canais do planeta. Então você tem a pessoa tem um perfil de profissional muito interessante, que são profissionais que trabalhariam em qualquer lugar do mundo que estão aqui em Recife. No Nordeste, o principal foco é Salvador e Recife, né? Fortaleza um pouco menos, mas também é um polo importante de animação. Mas você também via projetos de animação na Paraíba, projetos de animação em Alagoas. Então você teve uma significativa mudança no mercado de cinema de animação no Brasil, fruto dessa política audiovisual bem sucedida. A gente hoje vive um movimento de retrocesso sem precedentes. Então a gente, por causa de uma criminalização do mercado de cultura, né, diante do governo federal, começou com o fim do Ministério da Cultura e agora com todo o processo de sucateamento e de criminalização da Ancine que a gente está vivendo hoje, inclusive. Então a gente tem uma perspectiva um pouco mais pessimista, mas ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, então a gente ainda não sabe para que caminho a gente vai, mas de fato a gente tem um mercado começando a se consolidar. Eu espero que a política não atrapalhe e que a gente continue pelo menos um processo de estagnação, mas sem cair, para não ter que demitir pessoas, para não ter que projetos pararem sem terminar. Então essa é a nossa esperança hoje, que pelo menos as coisas continuem como estão, sem retroceder mais. Eu diria que o sucesso seria quando a gente começou a conseguir empatar as despesas. E por incrível que pareça, isso foi há pouco tempo. A gente começou efetivamente em 2011, mas a gente conseguiu empatar as contas em 2015 para 2016. Então isso já é uma razão de você dizer, pô, agora eu não preciso mais colocar dinheiro, agora vai começar a se pagar e eu vou conseguir plantar, colher o que eu plantei. Isso é um ponto. Mas assim, desde o começo, não em 2011, mas em 2013, quando a gente começou a conseguir assinar contratos com majors internacionais como Sony Music para lançar os DVDs, consegui veicular o conteúdo na Discovery Kids fechada, primeiro conteúdo nordestino, né? Tipo, pô, quando a gente conseguiu o disco de ouro, quando a gente conseguiu, enfim, algumas coisas que vão lhe comprovando ali, ou lhe mostrando que você está fazendo algo diferente. Isso foi antes, porque essa frase é até parasiando meu som, você fala. A força, o tamanho do Bita é muito maior do que o poder do Bita, economicamente falando. As pessoas acham que a gente é milionário, que a gente vive numa bolha da mídia. Eu uso isso como um parâmetro. Antigamente a turma achava que quem era dono de um site na internet, que achava que era um pets.com.br, era um negócio milionário, depois descobriu que aquilo ali, a bolha explodiu e o cara não tinha nada. Então assim, não é exatamente isso, mas é um pouco disso. O futuro da animação eu vejo por dois aspectos. Um tecnológico e outro mercado nacional, certo? Do ponto de vista tecnológico, eu acho que a gente vive, de fato, o melhor momento da animação no mundo. Porque, como você deve imaginar, a animação é um processo complicado de fazer, portanto ela é muito caro também. Então você imagina como era fazer animação na época do Walt Disney, por exemplo, que é um dos pioneiros da animação no mundo, que era tudo feito no desenho a desenho. Você imagina o tamanho daquela equipe, o tamanho do problema que ele tinha para administrar, ou seja, era muito mais complexo. Tanto que a nossa animação, ela começa muito mais tarde, porque a gente sempre foi um país pobre, e a maioria das animações era feita para publicidade, não tinha um caráter muito de conteúdo, era mais publicidade, com raríssimas exceções, era tudo para publicidade. Então, mais recentemente que a gente começou a ter uma política pública voltada para o financiamento, isso facilitou muito, mas em paralelo a isso a gente tem um avanço tecnológico com a computação. Então, a partir ali do começo dos anos 2000, você tem técnicas baseadas em softwares que tornam a animação muito mais simples. Não que elas sejam simples, mas se tornam menos complexas do que eram antes. Então isso faz com que você tenha mais pessoas trabalhando com animação. Você tem softwares de 3D que são gratuitos, por exemplo, então tem muita gente fazendo 3D. Você tem software de 2D que também são bem simples, simples não de fácil, mas mais simples de trabalhar. Então tudo isso termina ajudando a uma produção maior de animação.
Mas ao mesmo tempo, e aí eu falo no segundo aspecto, que é a parte do mercado, aí você tem um problema, porque por mais que você tenha a tecnologia mais simples, ainda é um processo complexo. Então, mesmo uma série pequena, você está falando aí de 20 pessoas, 30 pessoas, e são pessoas com uma qualificação alta por tabela e merecidamente bem remuneradas. Então, você tem equipes que têm um orçamento alto. Então, você fazer uma série, de modo geral, mas você fazer uma série com menos de 500, 600 mil, R$1 milhão é muito difícil. Então, você levantar R$1 milhão é muito difícil. Então, você precisa de políticas públicas que fomentem essa produção. E houve essa política pública, né, já há 2 gestões atrás, que incentivaram bastante isso. Então, você criou o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o FSA, que financia obras audiovisuais e tem uma atenção muito bacana com a animação. Então você teve o Fucultura aqui também em Pernambuco, que tem financiado a animação, isso é muito bacana. E aí você teve um contexto nacional que ajudou muito. Então você tinha a tecnologia ajudando por ficar mais simples e até mais barata. Você tinha outro fomento que permitia que você tivesse mais profissionais trabalhando naquele projeto. Então isso fez com que a gente crescesse muito, quando fala a gente, o mercado. E a gente pretende também, como eu disse, além de diversificar o conteúdo, produzir mais coisas do Mundo Bita, que podem ser spin-offs da própria série. A Rádio Bita, como eu falei antes, no começo, antes até de começar a gravar, já é uma tentativa de criar uma variação de conteúdo. A gente pensa em fazer um programa de auditório ao vivo, por exemplo, com os mascotes. A gente pensa em fazer uma longa-metragem. A gente vai fazer a série de dramaturgia esse ano. Então, milhares de espaços e caminhos para percorrer com o Bita. Além da gente poder pensar numa nova propriedade intelectual que não tenha, talvez, nenhuma ligação com o Mundo Bita. Mas do ponto de vista de mercado, está muito mais complicado, porque o fomento está ficando cada vez mais difícil. A nossa tendência hoje, pelo que tem sido posto por um governo que está no poder, é de diminuir ainda mais com esse processo de fritura e criminalização da Ancine que está correndo agora no Brasil. Isso pode se tornar praticamente uma bomba que, na visão dos mais pessimistas, pode ser igual ao que aconteceu no governo Collor no começo da década de 90, quando eles acabaram com a Embrafilme, que era a empresa brasileira de filmes, e fez com que o Brasil chegasse a ter naquela década 1 ou 2 filmes por ano. Você hoje tem perto de 200, 300 filmes brasileiros todo ano, e você tem, imaginado, 20 anos atrás você tinha 1 filme, 2 filmes por ano feitos no Brasil, e nenhum de animação, claro. Então nossa preocupação é de que esse cenário pessimista não aconteça, apesar dos indícios serem contrários disso, mas a gente torce para que não aconteça. Então eu vejo com muito pessimismo, mas ainda com a pontinha de esperança de que o pior não aconteça. Mas a gente tem antevendo dias de bem muita turbulência pelo caminho. Tudo depende também da força do negócio, né? Todas as oportunidades vão surgindo a partir de que você tem realmente uma marca com relevância. Então o principal é você construir esse storyboard, né, que chama, né? Que é essa marca, né? Imagina, eu fico dizendo, no mercado de licenciamento dizem assim, o cara mais rico de licenciamento do mundo é o cara dono do Spider-Man. Como assim o cara dono do Spider-Man? Imagina, no mundo todo, todas as crianças que já compraram qualquer coisa do Spider-Man no mundo, esse cara ganhou alguma coisa. Esse cara realmente é um cara muito rico. Só no Brasil, Spider-Man é um fenômeno, né? Assim, é um personagem, né? Tipo, toda criança já teve uma camisa, uma sandália, uma máscara, um brinquedo, ou qualquer bugiganga que já teve do Spider-Man. Passa por essa fase e tem compra ali. Então, assim, a propriedade intelectual é o principal. A gente tem pensado todos os projetos como multiplataformas. A gente tem o que a gente chama de projetos 360 graus, em que eles não se esgotam apenas no projeto audiovisual em animação. Então, por exemplo, o Além da Lenda, que é nosso carro-chefe, a gente tem a série TV que foi contemplada num edital, a gente passou na TV Brasil para o Brasil inteiro, também passamos na Globo, na Paraíba, na Globo de Alagoas, na Globo daqui, estamos em negociação com outros, de outros estados também, Minas Gerais e outros. Mas além disso, a gente vem trabalhando outras frentes. Então a gente lançou um livro em agosto do ano passado, em comemoração ao folclore,
que é o tema do projeto. A gente vai lançar uma coleção esse ano também com outros personagens do folclore brasileiro. A gente tem um aplicativo em produção para ser lançado esse ano. A gente tem uma série de produtos, então a gente tem bermuda, camisa e tipo, garrafa, copos, que também são disponibilizados. A gente vai lançar agora um portal chamado universoalendalenda.com, que as pessoas podem acessar podcast, podem acessar HQ digital, podem acessar blog com informações sobre coisas. A gente tem as redes sociais também trabalhando, a gente tem um canal no YouTube com conteúdos inéditos, preparados exclusivamente para essa mídia. A gente tem o Instagram, tem o Facebook, a gente tem uma série de eventos que a gente chama de live action, que são shows. Então a gente tem umas apresentações com contação de história, com mascote de alguns personagens. A gente está trabalhando para 2020 lançar também um musical, né, com algumas músicas do Universo Além da Lenda. Então a gente se cerca de várias frentes para poder trabalhar. A partir do momento que você tem uma propriedade intelectual que consegue ter uma maturidade para gerar demanda do mercado, tudo fica mais fácil. Então a gente conseguiu, depois de um tempo, desdobrar isso em várias ações. Então a gente hoje tem eventos ao vivo, a gente tem produtos, a gente tem, enfim, formas de envolver o público que também geram receitas, além de propriamente o conteúdo, né, que é uma forma de entregar. Hoje a gente consegue fazer, por ano, 200 shows no Brasil. A gente tem um volume, né, gigante. Isso tudo não é fruto só da Mr. Cloth. A Mr. Cloth ela é a fonte estruturadora de tudo, mas isso conta muito com parceiros. No negócio de entretenimento, um segredo que é, inclusive, mais vantajoso em qualquer modelo de negócio é que tudo funciona na parceria do ganha-ganha. Então, eu licencio a propriedade, lhe dou o direito de poder desenvolver um show, já que você é possivelmente uma pessoa especializada em fazer show, faz show a vida toda, conhece o mercado de show, conhece o mercado de casting de atores, gosta da vibe de viajar na logística, enfim, então nada melhor do que eu te dar uma oportunidade de fazer uma coisa que o público quer, diferente de você criar uma coisa do zero. Então, assim, o show é feito em parceria com empresas que produzem um show e conseguem levar isso para mais gente. E o que é mais mágico no negócio, não é nenhum segredo, é que o personagem lhe dá o poder da multiplicidade. Então a gente consegue fazer mais de um show ao mesmo tempo em lugares diferentes. Então isso lhe dá uma escala de exponencialidade, que é justamente um segredo ou uma estratégia dessa pegada de startup. É você construir ou criar uma coisa, ou um conteúdo, ou uma música, ou uma história que pode ser tocada, interpretada ou, enfim, refeita várias vezes ao mesmo tempo para várias pessoas. Então a gente tenta se voltar de todas as frentes que são possíveis de você remunerar o projeto, até para que ele possa se manter vivo, e isso faz com que também a gente tente depender menos do dinheiro público, para que numa eventual situação de escassez de recursos a gente não seja tão fortemente atingido. Então a gente tem de fato outras frentes de ação que a gente vem trabalhando nesses últimos anos. A gente tem shows, a gente tem 20 e poucos contratos de licenciamento com empresas que fazem produtos de mais segmentos diferentes. Então a gente tem desde brinquedos, linha de higiene bucal, livros, a gente tem, pode chegar calçados, a gente tem várias formas de tocar ou envolver ou chegar no público. A dica que eu posso dar para quem vai entrar no mercado audiovisual, em especial em animação, eu acho que primeiro de tudo, é você se capacitar bem. Então, como ele é um mercado que tem uma característica muito própria, por exemplo, animação você pode trabalhar num projeto americano, você morando no Recife. Você pode trabalhar num projeto de São Paulo, morando em Caruaru. Você pode trabalhar num projeto francês, morando em Salvador, por exemplo. Porque você tem uma possibilidade de trabalho remoto muito maior do que no cinema tradicional, que você tem que estar lá no set trabalhando. Então isso permite que a concorrência seja maior também.
Então, se você não se capacitar como animador, por exemplo, como roteirista, como storyboard, como animatic, você tem uma dificuldade maior de inserção em alguns projetos, né? Então, é importante você se capacitar. A gente percebe que, por exemplo, para quem é do Recife, a gente não tem hoje uma faculdade de animação mais como tinha a que eu fiz, por exemplo. Então, se você não tem, por um lado, uma formação acadêmica superior para animação, mas você tem uma série de cursos técnicos que você pode estudar animação. Eu acho que é um mercado que tem muita oportunidade, né? Tanto tecnicamente para quem está ali na posição de criar a animação propriamente dita, de desenvolver os movimentos, de fazer a edição de conteúdo. Eu falo isso porque a gente tem uma equipe talentosíssima aqui, que a gente enfim, se preocupa muito em poder fornecer ou até mesmo, né, retribuir as pessoas da melhor forma, desde que a gente possa crescer. Então, a gente acaba levando, porque esse negócio de economia criativa, de animação, de conteúdo, se faz com pessoas e não usa insumo. Praticamente nada de insumo aqui. A gente usa energia e papel e lápis, praticamente. Café e água. Se isso pode ser insumo, mas depende muito das pessoas, do talento das pessoas, da forma das pessoas conseguirem se expressar, né? Do cuidado das pessoas de fazer aquilo. Então, é um mercado que tem e depende muito das pessoas para elas poderem crescer e se desenvolver. Isso não vai ser substituído nunca por uma máquina, por exemplo, em alguns sistemas de trabalho em forma de economia. Em termos de negócio, é um negócio, como eu contei aqui em vários momentos, crescente. A população hoje está praticamente toda voltada a consumir conteúdo. Cada vez mais que tem gente querendo consumir conteúdo, é preciso ter mais conteúdo, né? E esse mercado é muito direto, né? Um conteúdo bom, ele sai na frente.